Juízes, capítulo 11, a partir do verso 4. Juízes, capítulo 11, versos 4. Eu vou ler novamente, só para a gente ver o texto, né? A gente até leu ele semana passada, mas eu não vou falar sem ler, porque a gente perde um pouquinho do contexto e do que está sendo dito aí. Juízes, capítulo 11, versículo 4, diz assim: Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. E disse-lhes Jefté: Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? E os líderes de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha. Faremos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte pergunta: Que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? E o rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: Quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Vamos parar aqui só para eu dar o contexto e a gente já vê o que Jefté responde aqui para o rei Amonita. Como a gente falou semana passada no final da aula, a gente vai entrar agora no texto especificamente que fala sobre esse líder que é levantado nesse momento da história de Israel chamado Jefté. Nós temos no versículo 10, se você está com a tua Bíblia aberta, capítulo 10, versículo 6, a seguinte questão aqui para entender o que está acontecendo no capítulo que a gente está lendo. Juízes 10, versículo 6 diz assim: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Balaíns, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos filisteus. Aí o versículo 7 diz assim: A ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Então, está falando de um contexto onde, mais uma vez, depois da morte de um juiz, a gente tem Israel se dobrando aos deuses da terra de Canaã e aos deuses dos seus vizinhos, né? Dos amorreus, dos moabitas, são todos territórios que estão ao redor de Canaã. Então, não bastasse adorarem os deuses dos cananeus, Israel acaba também aderindo ao paganismo das regiões vizinhas. Então, tanto dos cananeus quanto dos seus vizinhos ali, os amorreus, os moabitas, os amonitas e de todos os vizinhos que estavam ao redor. Então, o Senhor mostra através do capítulo 10 que é Israel quem está nesse momento mais uma vez traindo o seu Deus, traindo a adoração ao seu único Deus e se voltando aos Balaíns. A palavra Baal significa marido. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas repito. A palavra Baal, ela significa marido. E quando ele fala de Balaíns, ele está falando que eles adoram vários deuses, vários Baals, então vários maridos passam a ser adorados. Em que sentido, Elisângela, você está falando sobre marido? É sobre essa questão de relacionamento mesmo. Por isso que a palavra vai ser definida como marido. Deus chama Israel como sua noiva. Deus chama Israel como sua esposa. Deus chama Israel como seu povo, né, como sua noiva, literalmente em muitas passagens. Então Deus está falando que ele é um Deus de casamento, ele é um Deus de relacionamento.
E é sempre isso que nós crentes falamos, né? Jesus vai voltar para essa grande boda do Cordeiro. Boda significa casamento, né? Então, a gente em todo o tempo fala dentro do contexto bíblico sobre um casamento. Então, por isso que a palavra Baal, ela tem essa conotação, uma das traduções de marido. Então, quando nós nos relacionamos com uma divindade, com um Deus, em letra minúscula, nós estamos dizendo que aquela pessoa passa a ser aquele marido, aquele relacionamento mais íntimo entre quem o adora e quem é adorado. Essa é a palavra, né? Então, Israel mais uma vez cai nessa armadilha de adorar outros deuses. E aqui, então, os Balaíns. E aí entram vários deuses. A relação aqui são de 5 deuses, né? 5 regiões que adoravam vários deuses, né? E levanta-se 2, principalmente, que passam a oprimir Israel nesse momento, que são os filisteus e os amonitas. Então, se você puder grifar aí no versículo 7, esses 2 povos vão ser a chave para nós entendermos os textos daqui para frente. Então, tanto os amonitas quanto os filisteus vão ser aqueles que vão oprimir diretamente Israel nesse momento. E aí, então, por causa dessa opressão que está acontecendo, nós vemos o povo de Gileade, os gileaditas, da região ali de Gileade, os gileaditas buscando alguém que possa livrá-los das mãos dos amonitas. Abrindo um parênteses aqui, gente, só para vocês lembrarem novamente, quem são esses amonitas? Quem é o povo de Amon? Nada mais é do que o filho gente, o nome fugiu da minha mente. Ló, isso, obrigada, Dai. O sobrinho de Abraão, Ló, quando ele está lá em Sodoma e Gomorra, e ele então sai naquele livramento que os anjos dão, em que Sodoma e Gomorra é destruído, a mulher dele se torna uma estátua de sal, a palavra vai falar, e ele então vai para uma caverna com suas 2 filhas, né? E essas 2 filhas de Ló decidem ali naquele momento que elas não querem que a descendência do seu pai acabe, já que não existem homens ali na caverna junto com elas, e aí tem toda uma contextualização, lógico, tem lá na aula que nós falamos sobre Ló. Essas meninas, elas acabam engravidando do próprio pai, o incesto familiar acontece ali, e as 2 filhas de Ló engravidam dele. A mais velha tem um filho chamado Moabe, e ele é então o pai dos moabitas, né? Então toda vez que a Bíblia fala sobre o povo moabita, tá falando do filho da filha mais velha de Ló. E quando a Bíblia vai falar sobre os amonitas, a Bíblia está falando sobre o filho da filha mais nova de Ló, que vai ter um filho chamado Amon. Então, sempre os moabitas e os amonitas, eles estão relacionados na Bíblia, relatados na Bíblia, e eles são justamente a descendência de Ló, das filhas de Ló. Então, são povos que nascem desse incesto familiar ali de Ló com suas filhas, e eles poderiam ter se tornado adoradores do Deus de Israel. Não haveria problema algum, assim como Deus realmente deseja que toda a humanidade o adorem como único Deus. Não haveria problema nenhum pelo pecado da filha de Ló, desse incesto acontecer, mas desde que eles se voltassem para Deus. Mas não é isso que acontece. A Bíblia vai mostrar que esses 2 homens, né, Moabe e Amon, eles então têm uma descendência grande, e dessa descendência cria um grande povo chamado os Moabitas e os Amonitas. E essas 2 nações que se formam, Deus dá terras específicas para eles, isso é descrito lá no livro de Gênesis, inclusive, eles têm um território específico para ficar, são vizinhos de Canaã, são vizinhos de Israel, mas eles literalmente, eles de forma muito deliberada, de forma intencional, preferem adorar todos os outros deuses que eles podem criar, a não sendo o Deus de Israel. Então, a percepção que a gente tem dessas nações vizinhas de Israel, do povo que está ali ao redor de Israel, é que eles têm a possibilidade de conhecer um único Deus, sabem inclusive quem ele é, mas desejam de forma
deliberada adorar outros deuses. E não é diferente com os moabitas e os amonitas. E os deuses de Moabe e os deuses de Amon são deuses extremamente terríveis na sua forma de culto. A gente vai perceber algumas coisas aqui nesse texto, mas no desenvolvimento do Velho Testamento a gente vê bastante isso. Uma das divindades que é adorada aqui pelos amonitas é o deus Moloque, que a gente ouve um pouco mais falar sobre ele na Bíblia e às vezes até em pregações. O deus Moloque é o deus que eles adoram sacrificando crianças, bebês vivas, né? Crianças vivas para esse deus Moloque. Então esse deus Moloque ele recebe a adoração a partir de sacrifícios de bebês vivos que são entregues ali para ele. Então havia uma maneira de adorar a esses deuses de maneira bem cruel, bem terrível, e esse é um dos contextos do que está acontecendo aqui, inclusive, dentro do período dos juízes. Então, todas essas nações estão ao redor, adorando os seus deuses, e Israel está participando de toda essa idolatria, está, de alguma maneira, inclusive, também adorando esses deuses junto com os amonitas e junto com as outras nações. Então, só um pano de fundo aqui para nós. Então Israel está sendo oprimido, literalmente a palavra está dizendo que, versículo 8, naquele ano eles humilharam e oprimiram Israel, né? Então durante 18 anos Israel está debaixo do domínio dos amonitas, oprimindo eles, literalmente sendo seus algozes nesse momento, né? Indo contra eles. Aí entra então os gileaditas buscando alguém que pudesse vir e livrar Israel da mão dos amonitas. E eles se lembram de um guerreiro chamado Jefté, que eu também retornei com vocês nos primeiros versículos do capítulo 11, você está com a tua Bíblia aí aberta, vai falar quem é Jefté, né? Só para a gente contextualizar. Jefté é Juízes 11:1, vai dizer assim, Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo, você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tob. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Então Jefté é expulso literalmente da terra de Canaã pelos seus irmãos e ele vai morar numa região, numa cidade chamada Tob. E lá ele fica, né? E ele tem seguidores, e ele tem discípulos que andam ali junto com ele, literalmente. Sempre um grande líder, gente, ele atrai para si discípulos, isso é natural. Agora, que tipo de discípulos é esse? E que tipo de discipulado, de ensino e de estrutura que esses grandes guerreiros fazem, né? Aí são diversos tipos que a gente poderia aqui passar horas falando sobre isso. Mas o que eu quero dizer é sempre atrás de um grande líder, seja ele para o lado positivo ou negativo, existem discípulos, tá? Então sempre alguém que se levanta com grande liderança, ele sempre vai atrair para perto de si discípulos. E nesse caso, Jefté tem discípulos. Só que a Bíblia vai dizer que são homens vadios, né? Então pessoas sem muita relevância nas suas atitudes, na sua moral, na sua maneira de viver. Então, não é muito legal a galera que anda com Jefté. Mas ele é um guerreiro valente, é alguém proeminente naquele momento. E o povo de Gileade, os líderes, a palavra está dizendo, eles lembram exatamente de Jefté nesse momento de opressão. Então, assim, gente, a primeira coisa que a gente já precisa ver com o texto que a gente está vendo hoje, que é Juízes 11, todo o tempo Israel, ele tem um erro grande já no início de cada um desses períodos dos juízes aqui, né? Cada juiz que vai se levantar, Israel tem um grande problema, que é o quê? Eles estão em pecado, eles identificam o problema, eles identificam os seus opressores, eles sabem o problema que está acontecendo ali, eles sabem que grande parte daquele problema tem a ver com a atitude deles mesmos, e ao invés deles realmente buscar refúgio, buscar arrependimento, buscar a orientação, buscar a direção do Senhor e deixar que Deus os dirija nessa situação, eles têm a tendência de buscar no braço forte deles uma saída para aquela situação. Então, geralmente é isso que acontece. E Deus, por misericórdia, é que ele usa
homens para libertar Israel. Levanta, né, homens para libertar Israel. Então, quando nós estamos em pecado, a tendência é nós, ao invés de corrermos em direção de Deus, em arrependimento, a gente corre para o lado oposto, tentando, através, inclusive, do nosso próprio pecado, achar uma solução para ele. Ao invés de haver arrependimento, haver renúncia, haver humilhação por nossa parte para que a gente seja alcançado pelo Senhor e seja perdoado e acabe toda aquela opressão por causa do pecado, a gente tem a tendência de ir para o lado contrário. E não é diferente com Israel. Israel, ao invés de buscar o Senhor, conhecendo quem era o Deus de Israel, eles buscam o refúgio neles mesmos, em saídas que eles acham que seria o melhor para eles. E nesse caso aqui, o povo de Gileade, os líderes de Gileade vão atrás justamente desse guerreiro chamado Jefté. Ele é um filho de Gileade. Vou abrir outro parênteses aqui para a gente entender, que eu demorei bastante tempo de entender isso, mas quando a gente começa a entender, fica um pouquinho mais fácil para a gente entender os textos. Quando a Bíblia vai falar sobre Gileade, por exemplo, aqui, ele está falando de um patriarca. Então, quando a gente olha para Gileade, a gente está vendo um nome de um homem, de um patriarca, que então tem uma descendência de muitos filhos, e esse homem, então, provavelmente é ou o fundador daquela cidade, por isso os gileaditas, né? Ou ele é descendente de um patriarca muito anterior a ele, que também se chamava Gileade. Gente, na Bíblia é muito comum a gente ver a repetição de nomes, de nomes comuns ou nomes que anteriormente tinha-se lá, né, nos primeiros patriarcas, e agora volta de novo o mesmo nome, e a gente pensa que aquela pessoa é a mesma. E não, às vezes passam-se centenas de anos e aquele nome volta à tona. Então, quando a cidade ali em Canaã chama-se Gileade, pode ter sido por causa desse Gileade, pai de Jefté e dos outros filhos, e pode ser a respeito de outro Gileade, muito anterior a esse, que deu nome àquela cidade, tá bom? Então, só para vocês entenderem. Então, a gente tem um homem aqui, que é o pai de Jefté, que é o pai de outros homens ali da cidade de Gileade. A cidade tem o nome dele, por causa dele ou por causa de outro patriarca anterior a ele, mas a palavra vai dizer que esses gileaditas daquela região ali vão atrás então de Jefté para buscar esse libertador, né? Alguém que os tire dessa opressão dos amonitas. E Gileade, os gileaditas, então, eles vão até Jefté com uma proposta. Sempre que eu vou atrás de alguém e que geralmente a gente repudiou essa pessoa de alguma maneira, eu preciso ir com uma boa proposta. Então, a proposta que está acontecendo aqui no capítulo 11 é exatamente essa, versículo 5. Os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. E aí Jefté retruca justamente com a mágoa que está no seu coração, né? Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Então Jefté sabe o que está acontecendo, né? Em Israel a respeito dos filisteus e dos amonitas. Todo mundo sofre, né, gente, com a opressão. Todo mundo sofre com um governo ruim. Todo o país sofre com governantes que são opressores. Então, todo Israel está sofrendo a opressão. Não é somente uma pessoa, uma família, uma tribo. Todas as tribos estão sofrendo com essa opressão. Mas eles continuam, né, se humilhando porque sabem que através de Jefté há uma saída. Provavelmente eles tenham êxito através desse grande valente, né? Versículo 8, apesar disso, agora estamos apelando para você, os líderes falam, né? Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Então aqui, gente, começa uma derrocada de Israel mais uma vez. Por quê? Porque, na verdade, eles estão sendo oprimidos pelo povo amonita, mas eles vão atrás de um líder para combater esses amonitas, e a proposta que eles fazem é justamente assim: vença esses nossos opressores e se torne o nosso líder, o nosso governante. Então, eles continuam no mesmo erro, porque se Jefté é um filho de uma prostituta, não é um israelita de origem,
né? É alguém que é filho de uma cananeia, com um homem chamado Gileade. Em algum momento eles não querem que Jefté se torne um descendente deles, né? Tem herança com eles, expulsa ele. Esse homem se torna um homem errante aí, anda, né? Para as regiões ao redor ali, e tá cheio de discípulos vadios, homens que não têm uma boa reputação junto com ele. Se eu chamo um homem desse para combater os meus opressores, mas ele vai se tornar meu líder depois, o que será que vem na frente? Será que eu vou ter libertação dessa opressão ou eu posso ter algo pior depois? Mais uma vez, então, Israel, ao invés de ir para o Senhor, ele vai atrás de um líder, um próximo líder que talvez seja pior do que os seus opressores atuais, ok? Então, um dos primeiros erros aqui que Israel está cometendo, vou atrás de um libertador dessa opressão, mas esse libertador também não é um dos nossos, e principalmente vou colocá-lo sobre nós como líder. Quem é que nós temos colocado sobre a nossa vida como líder? Quem é que tem falado na nossa vida como uma liderança? Será que nós temos realmente buscado refúgio naquele que pode ser o que nos liberte da nossa opressão? Ou a gente acaba colocando pessoas sobre a nossa vida, liderando a nossa vida, e que talvez, ao invés de melhorar, pode até piorar a nossa situação espiritual? Fica aí a pergunta para nós diante desse cenário que está acontecendo aqui com Jefté. Bom, mas versículo 9 vai dizer que Jefté gosta da história, né? Quem é que não gosta, gente? Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe sobre vocês? Olha que proposta boa, gente. Um dia eu sou expulso como alguém que é um bastardo. No outro dia, o mesmo povo que me expulsa está me dando um reino, está me colocando como chefe sobre eles. Bom esse negócio, hein? Eu acho que eu me dei bem nessa história. Jefté olhou, né? Falou, acho que agora eu vou estar por cima da carne seca. Agora sim eu vou colocar o meu plano de vingança em dia, né? Estou parafraseando aqui, colocando palavras na boca de Jefté, mas olhem com um olhar de quem está vendo a situação acontecer. Qual é o pensamento desse homem? Será que Jefté tinha em mente realmente agora ajudar Israel e ser um grande líder, guiado por Deus e ser cheio de Deus para guiar Israel? Não sei, vamos ver, né? A gente já conhece um pouco do desfecho da história, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas o interessante do versículo 9 aqui é que Jefté, por ser um filho de Gileade, por ter crescido no meio de Israel, ele coloca ênfase no Senhor, sabendo que quem geralmente vence as guerras para Israel é o Senhor. Percebem isso? Eu falo que por mais que eu não reconheça Deus muitas vezes na minha vida, quando eu sou questionado, é Deus que eu coloco como o Senhor realmente na minha vida. Dificilmente alguém que se diz ateu, numa real dificuldade, ele vai colocar a dificuldade nas mãos do Deus que não existe. Ele sempre vai colocar a situação nas mãos do Deus que existe. Aquela brincadeira, né, que o pessoal faz. Na queda de um avião, até o ateu grita, né? Cadê Deus? Né? Então, essa é uma realidade. Todo ser humano tem dentro de si uma realidade espiritual a respeito de Deus. E Jefté, então, coloca assim no texto: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, então ele sabia que quem ia derrotar os amonitas não era ele, mas era o Senhor com ele. Vocês vão me colocar como líder? Então ele faz uma pergunta, né? E os gileaditas então dizem, os líderes, né? O Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Então eles falam, é exatamente isso que nós vamos fazer. Se você lutar por nós, nós te daremos a liderança de Gileade. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Por que ele faz isso, gente? Porque os líderes de gileaditas, eles vão até Tobi, até a cidade onde Jefté está, e faz a proposta lá. Então, em Tobi, ele estava sozinho praticamente, ele estava ali com as pessoas que conviviam com ele, mas ele precisava reafirmar o juramento dos gileaditas também dentro do próprio contexto de Gileade. Então, não podia ser uma proposta feita só entre quatro paredes,
precisava ser uma proposta pública. Jefté precisava ter certeza de que aquilo que os líderes gileaditas tinham falado em 4 paredes seria algo cumprido em público. Então, por isso que a palavra está dizendo que ele faz um juramento, ele chama essa responsabilidade de novo, quando eles chegam em Mispá, na cidade ali, para que todo o povo possa ouvir o que os líderes gileaditas prometeram para Jefté. Olha, os líderes de vocês prometeu que se eu for à frente dessa batalha, e se eu vencer essa batalha por vocês e livrá-los das mãos dos amonitas, eu serei chefe, líder sobre Gileade. E eles concordam e está todo mundo de acordo, ok? Então ele está firmado agora num contexto de afirmação de todo o povo, ok? Versículo 12. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: o que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? Então agora Jefté já está comandando o exército de Israel, mais precisamente os gileaditas, na verdade, aquela região, não é todo Israel que está nessa batalha ainda, mas ele já coloca um mensageiro para levar essa mensagem ao rei amonita. E ele fala assim: por que é que você está levantando essa guerra contra nós? E aí o líder, né, o chefe o rei dos amonitas, ele responde Jefté no versículo 13 dizendo assim: o rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora, devolva-me essas terras pacificamente. Então, o rei amonita, ele não quer guerra, a priori, né? A princípio, ele não quer guerra. Ele quer que Israel devolva o que é dele, que ele acredita ser por direito, que são territórios. Gente, para falar bem a real, Satanás, ele sabe que nada é dele. Nada é dele. Satanás sabe que toda a terra é do Senhor e toda a humanidade é do Senhor. Só que, como geralmente quem entrega para Satanás essa validação, essa propriedade somos nós mesmos, por isso que o rei amonita diz assim: essa terra é minha. Eles tomaram essa terra e eles eram donos delas, sendo que o Senhor já havia entregue o território de Canaã precisamente para Israel. Isso como herança perpétua, ok? Mas ele vai reivindicar todo o tempo que seja dele, independente de ser ou não. E a gente precisa então entender que o nosso posicionamento é que vai fazer diferença na hora de requerer aquilo que é nosso. Então, conhecer as promessas reais do Senhor através da sua palavra vão me fazer, então, ter consciência daquilo que realmente é meu e daquilo que eu posso, então, reivindicar do meu inimigo. Senão, eu vou ser vencido muitas vezes por uma réplica do meu próprio inimigo. Porque aqui, Jefté poderia ser confrontado pelo rei amonita e ele poderia dizer: é verdade, esse território era seu mesmo, então vamos entregar e pronto. Então, muitas vezes, Satanás não quer guerra mesmo, assim como o rei amonita também não queria aqui. Que você entregue, pronto, e acabou, sem muita luta, né? Mas quando a gente sabe quais são os nossos direitos, principalmente no sentido de questões espirituais e daquilo que Deus tem nos dado como herança e tudo mais, então a gente vai realmente usar a própria palavra. E é o que Jefté faz nesse momento, e é o que muitas vezes nós deixamos de fazer. Por quê? Primeiro, por desconhecer as escrituras, por isso que a gente não usa as escrituras a nosso favor. Segundo, porque às vezes a gente se esquece realmente das promessas de Deus para nós. Ou é por desconhecer, ou é por não lembrar, né? Não trazer à memória aquilo que realmente Deus fez conosco. Olha então o que Jefté vai fazer aqui a partir desse texto. Agora a gente continua lendo, tá bom? Vamos ler um trecho maior aqui para a gente entender. Versículo 14. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita dizendo: o rei amonita diz: eu não quero lutar, eu quero que vocês me entreguem a terra. Mas Jefté diz: agora ouça o que eu tenho para te dizer. Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e daí para Cádiz.
Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe, e passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Hesbom, e lhe pediu: deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim, convocou todos os seus homens e acampou em Jazá e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? Durante 300 anos, Israel ocupou Hesbom, Aroer, os povoados ao redor e todas as cidades à margem do Arnon. Por que não os reconquistastes todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Para aqui. Isso foi uma mensagem, gente, que Jefité manda para o rei amonita, ok? Então ele manda uma mensagem lembrando o rei amonita o que aconteceu há pelo menos quase 300, 400 anos antes, quando Israel sai do Egito e está seguindo rumo a Canaã, a terra prometida, e para chegar em Canaã, quando você olha o mapa, você tem esses povos vizinhos, que são os amonitas, os moabitas, o próprio Edom, né, os edomitas, que é os descendentes de Esaú. Então a gente tem todos esses territórios ao redor de Canaã, e que Deus já ali em Êxodo avisava para Israel que eles não tinham parte nenhuma com esses territórios, ok? Então o próprio Deus está dando a palavra ao seu povo quando eles estão no deserto, dizendo: sigam para Canaã, a terra que eu estou dando para vocês é Canaã. Deus dá a limitação do território, Deus mostra qual é o território através de Moisés e de Josué depois, e Deus fala qual é o território que vai ser herança de Israel. Mas esses povos vizinhos, eles simplesmente decidem ser contra Israel nesse momento de caminhada no deserto para entrar em Canaã, e eles se tornam inimigos de Israel. Lembra que eu falei para vocês? O diabo, ele na verdade, muitas vezes, ele não quer guerra, mas ele quer a destruição da nossa vida de alguma maneira, e ele vai usar de várias formas para tentar nos fazer não conquistar aquilo que nós temos, então, por herança da parte de Deus. Então, os edomitas, os moabitas, os amonitas, esse povo que estava ao redor da terra de Canaã, eles não precisavam entrar em confronto com Israel quando Israel tinha saído do Egito. Cada vez que Israel chegava com Moisés, depois com Josué, próximo a esses territórios, eles pediam permissão para passar por esses territórios. E muitas vezes o texto vai dizer assim, como a gente acabou de ler: nós só queremos passar pelo seu território. Eles pediam permissão para o rei daquele território na época, e eles não conseguiam esse consentimento de passagem, e contrário a isso, esses reis vinham contra Israel e lutavam contra eles, querendo destruir mesmo, né? Achando que Israel era um inimigo
deles, quando na verdade se tornava o contrário. E aí Deus intervinha então na história e vencia esses reis. Diante de uma possível aniquilação de Israel numa guerra, o Senhor sempre vai se levantar a favor do seu povo. Então, sempre que Satanás de alguma maneira tenta destruir o povo de Deus, destruir a humanidade em si, Deus vai se levantar sim contra os seus inimigos. E então essas conquistas de território antes da tomada de Canaã tem a ver com esses reis que iam contra Israel. E não por uma questão legal, porque Israel não estava querendo aquele território, mas eles vinham para tentar destruir Israel. Então, Jefté está lembrando o rei Amonita nesse momento a respeito desses episódios que aconteceram nessa jornada de Israel rumo à Terra Prometida. Então, ele está dizendo assim, nós não queríamos esse território, mas nós fomos, de alguma maneira, confrontados quando nós tentamos passar por esse território e a gente teve que somente se defender disso. E aí, automaticamente, o Senhor nos entregou os habitantes desse território e nós os matamos e conquistamos essas terras. Então, as terras que o rei Amonita está requerendo nesse momento tem a ver com uma conquista que Deus deu a Israel. E não que Israel queria. E não que Israel tomou porque eles decidiram entrar em guerra com esses povos. Então, é o contrário, tá vendo? A gente percebe que os inimigos de Israel têm mais a ver com uma luta que eles acham que eles precisam levantar do que elas realmente existem. Então, muitas vezes essas lutas não existem, da cabeça desses reis e eles querem lutar contra Israel, mas a gente sabe que essa luta, ela não é contra a carne e contra sangue, é a respeito de principados e potestades, como eu falei na última aula. Todos esses principados que atuavam e atuam em territórios para tentar destruir Israel, tem a ver com Satanás e seus anjos tentando de alguma maneira destruir a humanidade e principalmente o povo da promessa, que é o povo de Israel. Não é diferente hoje, gente. Se nós olharmos para o Oriente Médio hoje, a gente vê as mesmas questões acontecendo. E por isso que Deus sempre vai intervir a respeito do seu povo, porque é sempre o anticristo do seu tempo, tentando justamente destruir Israel. E aqui nesse momento é o rei Amonita, é o povo Amonita, tentando então destruir Israel, e por isso Deus vai levantar sempre alguém em favor do seu povo. Então, Jefté está contando uma historinha de aproximadamente 300, 400 anos para o rei Amonita, lembrando ele que esse território já era deles e que era para continuar com eles, mas foram eles que se levantaram contra Israel. Então, que eles tivessem tentado tomar essa terra novamente lá atrás, não agora. Então, assim, os amonitas não tinham direito mais sobre essa terra, visto que eles tinham perdido isso numa guerra legítima, numa guerra real, em que Israel venceu. Então, se é uma guerra legítima, eu venci, eu sou dona do território, pronto e acabou. Deus me entregou essa terra como herança, porque nós vencemos em batalha os reis que estavam ali, tá bom? Então, contextualizei, deu para entender até aí? Tudo certo? Versículo 28, para a gente terminar essa conversa de Jefté com esse líder. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim, os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborim. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu.
agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou ao seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefité, o gileadita. Que desfecho, né, minhas irmãs? Que desfecho! O que nós estamos vendo aqui? A palavra, o texto bíblico, a palavra sagrada de Deus, com uma narrativa extremamente grotesca. Essa é a palavra. Então, aqui nesse trechinho que a gente acabou de ler, existem inúmeras questões que podem ser levantadas para a gente poder entender o que está acontecendo. Nós temos Jefité, então, nesse momento, mandando essa mensagem para o rei Amonita. Ele responde com uma negativa, não deu ouvidos para a mensagem de Jefité e vai para a batalha, vai para a guerra. O texto no versículo 29 vai dizer assim: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Espírito tá com letra maiúscula aí, gente, na Bíblia de vocês? Sim? Então, esse Espírito do Senhor tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver com o Espírito de Deus, ok? Então, todas as vezes que Espírito sai, está na Bíblia com letra maiúscula, tem a ver com essa ideia de ser o próprio Espírito Santo ou o Espírito de Deus, né? Então, o texto está dizendo que o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Então, Deus foi com Jefité nesse momento, nessa batalha, a respeito de um inimigo de Israel, mais uma vez, os amonitas. Aí ele fala que ele atravessou as cidades e combateu os amonitas, e no meio disso, diante dessa guerra, Jefité faz um voto. Versículo 30. E Jefité fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Tem tanto erro num versículo só, gente, que não sei nem por onde que eu começo. Primeiro, versículo 29 está dizendo que então Jefité é tomado pelo próprio Espírito do Senhor. Gente, quando nós nos convertemos e somos então casa de Deus, somos templo do Espírito Santo, e nós então entendemos isso, de que Deus é conosco, nós precisamos parar de ser alguém místico. Nós precisamos, e eu vou falar esse místico de uma conotação ruim, tá? Porque o misticismo, em partes, ele é bíblico, tá? Então, eu vou explicar isso para vocês. A gente precisa deixar de ser religioso, a gente precisa parar de ser alguém cheio de manias, de crenças, que muitas vezes vem, inclusive, de uma mistura, né? De muitas religiões que a gente está contextualizado na nossa nação Brasil ou em qualquer outra nação. Então a gente tem um misto de religiões dentro de nós, e quando a gente se converte a Jesus, a gente, mesmo sabendo ou mesmo tendo ouvido que nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, ainda assim a gente tem essas atitudes totalmente infantis diante de Deus. Qual é essa atitude? Se ele estava certo de que o Senhor seria com ele nessa batalha, porque ele mesmo tinha dito no versículo 9, o Senhor os entregar na minha mão. Jefité sabia quem era o Deus de Israel. Ponto. Versículo 29 fala que ele é tomado então pelo próprio Espírito do Senhor. Há uma ousadia, uma coragem em Deus para vencer esses inimigos, chamados amonitas. Em seguida, ele toma uma atitude desnecessária, gente. Por isso que eu falei que a gente, cheio do Espírito Santo, sendo crentes em Jesus, a gente comete os mesmos erros. Qual erro? Se eu sei que Deus é na minha vida, e se eu sei que Deus vai entregar nas minhas mãos o meu inimigo, que eu já venci Satanás, porque Deus é na minha vida, por que eu voto? E aí eu pergunto para muitos
crentes, muitas vezes, quando eu ouço assim, ai, o que você acha de fazer, que eu devo fazer um voto? Ai, eu tô com vontade de fazer um voto. Eu falo assim, tá, Deus tá te pedindo algo, meu amado, minha amada? Não. O texto bíblico vai dizer em Deuteronômio e Levítico, se não me engano, ali nas leis, o Senhor vai dizer: se você fizer um voto, então cumpra. Porque se você não cumprir, o erro vai ser em não cumprir. Então Deus vai dizer assim: se você fizer, cumpra. Mas é melhor que não faça. Por quê, gente? Porque existe uma coisa dentro do voto que é essa atitude de cumprir uma palavra que foi liberada. Então, todas as vezes que eu falo algo, principalmente quando sai da minha boca algo, quando eu pronuncio uma palavra, ela precisa se cumprir. Eu dei a minha palavra. Então, Deus, ele é um Deus tão justo a respeito da sua palavra e a respeito daquilo que nós falamos, que o voto ele entra exatamente nesse mesmo lugar. Então Deus está dizendo assim: eu, Deus, me comprometo com aquilo que eu falo, sim ou não? Deus vai sempre cumprir cada uma das suas promessas, de A a Z, ok? A Bíblia ela está repleta de promessas de Deus e Deus irá cumprir cada uma delas, faça sol ou faça chuva, porque Deus é Deus fiel em suas promessas. Então Deus diz para nós assim: tudo que você então falar da sua boca, falar que você vai fazer, então faça. Mas Deus nos dá a oportunidade, assim como Ele também tem a oportunidade de não falar nada, sim ou não? Se Deus não fizer uma promessa, ele não precisa cumprir. Se eu também não fizer um voto, eu não preciso cumprir. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela já está recheada, ela já está repleta, ela já está fechada no que diz respeito às promessas de Deus para minha vida. Por que eu estou falando isso? Jefté já tinha a garantia de vencer a batalha contra os amonitas. Eu e você já temos a garantia de vida eterna. Eu e você já temos a garantia de que Jesus vai voltar. Eu e você já temos a garantia de que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu e você já temos a garantia de que Ele estará conosco. Ele habita em nós. Por que eu preciso ficar fazendo voto? Por incredulidade e por duvidar. E aí já entra dentro da incredulidade. Então, aquele que gosta de voto é aquele que é incrédulo. Desculpa falar. Para mim é isso. Porque o voto, ele passa a ser uma confirmação sua para com Deus de que Deus vai fazer. Então é assim, ó. Se eu tenho dúvida de que Deus vai fazer algo, eu faço o voto para que Deus tenha que cumprir aquilo que eu tô falando. Tô fazendo uma barganha com Deus, certo? Então, automaticamente, como eu duvido que Deus vai fazer, eu jogo a responsabilidade em cima dele mesmo. Então eu digo assim: Deus, se o Senhor fizer, então eu vou dar um presentinho pro Senhor. Olha que coisa terrível, gente. A incredulidade sobre as promessas fiéis do Senhor faz com que a gente tenha atitudes terríveis diante de Deus. E uma delas é o voto, que geralmente ele não é cumprido, ou quando é cumprido, até traz consequências sobre ele. Quantas pessoas a gente ouve falar que faz votos meio malucos, e aí no meio do caminho fala: e agora? Vou fazer o que com esse voto? Não consigo cumprir isso que eu falei. Né? Então, assim, é muito, muito perigoso isso. Eu vou fazer 40 dias de jejum, faz lá um voto. Aí começa a ficar doente no meio do caminho. Como é que faz para cumprir esse voto, gente? Não vou cortar meu cabelo durante 10 anos. Aí tem uma situação em que precisa cortar o cabelo. Como é que faz para cumprir o voto? Não vou. A gente poderia citar inúmeras coisas, ok? Mas aqui a gente vê um homem que está justamente diante de uma situação como essa. Deus está dizendo que é com ele, está junto com ele nessa batalha, e mesmo assim ele decide ir contrariamente a isso e faz um voto horroroso. Nada a ver.
baseado em crenças. Lembra que eu falei que a gente está cheio de crenças? Então os votos eles têm a ver com isso, essa troca, essa barganha com Deus. Então Jefté está imerso numa sociedade, num misto de muitas religiões, de cultos a muitos deuses, e um deles é esse deus Moloque, que eu falei no início para vocês, que requeria justamente crianças, pessoas vivas como oferta, como holocausto. Deus pede, gente, vida humana como holocausto? Jamais. Vou fechar e vou abrir rapidinho, vocês voltem, pra gente continuar aqui, tá bom? Porque senão vai desligar na nossa cara aqui. Boa noite, Bia. Nem te dei boa noite que você entrou aí. Você tá bem, minha querida? Boa noite, tudo bem? Já tinha começado, não quis atrapalhar você. Tranquilo. Importante que você tá aí com a gente. Vamos lá. Vê aí quem tá com o áudio aberto, gente. Dai, fecha aí. Aí, obrigada. Vamos lá. Então, a gente tem Jefté nesse contexto de paganismo mesmo, de idolatria de muitos deuses, de muitos balaíns sendo adorado, inclusive em Israel, no meio do povo de Israel, e por isso que ele tá nesse misto de realidades e falando essas bobagens aqui, mesmo diante do Deus Todo-Poderoso, está com ele, estando com ele nessa batalha. E ele faz então esse voto horroroso, dizendo: quando o Senhor entregar, né, se o Senhor entregar os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Holocausto significa justamente matar em cima de um altar, gente. Ele está acostumado a ver Moloque recebendo crianças, outros deuses recebendo seres humanos vivos em holocausto, e ele então está prometendo a mesma coisa ao Deus de Israel. Olha o absurdo. É muito absurdo uma coisa dessa. Versículo 32. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer, as vizinhanças lá, e os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Então a batalha foi vencida. O Senhor estava com Jefté, né? Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era filha única. Gente, olha a cena. Fez o voto, não sabia o que viria ao seu encontro, e aí ele tem diante dele a única filha que ele tem, a filha mulher que ele tem, uma menina virgem ainda, muito provavelmente não tinha sido prometida a ninguém, não era, né, desposada com ninguém, ela era uma jovem, provavelmente ainda, né, porque estava ali na casa do seu pai, virgem, e tinha toda uma vida pela frente. E essa menina, pela resposta que ela dá, a gente dá a entender que existe também um misto de sensações, de entendimento, de crenças na vida dela também. Porque ela vai dizer para o pai dela assim, quando o pai diz que ela vai ser entregue como holocausto ao Senhor, ela tem, na minha opinião, pela narrativa, até uma alegria no seu coração. Ela tem a tristeza, porque sabe que vai ser morta como holocausto, mas ao mesmo tempo ela diz: o Senhor está cumprindo um voto que o Senhor fez ao Senhor. E porque o Senhor fez esse voto ao Senhor, eu vou ficar feliz, porque o Senhor cumpriu o seu voto a Deus
E Deus também deu vitória ao Senhor, né, o pai dela, Jefté, sobre os seus opressores. Então, pensa comigo que é uma vitória muito grande para Israel que Jefté teve nesse momento. Isso realmente é uma vitória do Deus Todo-Poderoso sobre os seus inimigos, sobre os amonitas. Então, a gente pensa em uma guerra que está acontecendo nesse momento entre a Ucrânia e a Rússia, por exemplo. E a Ucrânia, um país tão pequeno, vai lá e vence a Rússia, literalmente, vence ela. O guerreiro que está à frente da Ucrânia é Jefté. Então pensa a vitória que o povo de Israel teve nesse momento contra os seus inimigos amonitas. Então essa menina, ela tem um misto de sensações, de ser entregue como holocausto por um voto que o pai fez ao Senhor e sendo o cumprimento, né, de uma vitória tão grande. Então a gente vê um misto de sensações, a gente não consegue talvez descrever com exatidão, mas pelas palavras que ela usa, eu pelo menos consigo enxergar dessa forma, que ela tem alegria e tristeza ao mesmo tempo no seu coração. Ela pede essa despedida, né, com as amigas ali, que isso talvez uma contextualização da época, não se tem registros em outros lugares na Bíblia a respeito disso, mas também pode ser algum misto de religião daquela época, ou de maneira de se agir nesse momento, antes de ser sacrificado. Então o texto não vai dar muitos detalhes para nós, e eu também não vou vasculhar algo que não é tão importante, relevante para nós, mas o que a gente vê é o erro de Jefté a respeito de um voto desnecessário, e aí a morte justamente da sua única filha em holocausto, e é isso que ele vai fazer, ele vai cumprir o seu voto. Agora, gente, nós vamos abrir um parênteses dentro dessa situação. Quando a gente não, lembra que eu falei para vocês, quando a gente não conhece as promessas de Deus para nós, quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente vai cometer um erro atrás do outro diante das situações que vão acontecendo na nossa vida. Porque, na opinião de vocês, façam um joinha aí ou o que vocês quiserem, vocês acham que Jefté tinha alguma saída em não entregar a sua filha em holocausto diante do Senhor, em cumprir esse voto? Havia alguma saída, na opinião de vocês? Sim ou não? Existia alguma saída para Jefté? Ou ele tinha que realmente cumprir o voto que ele tinha feito? Eu acho que ele tinha que cumprir. Fez, tem que cumprir. No entendimento, né? Abram comigo Levítico capítulo 5. Se ele não se arrependesse, exatamente isso. Eu não entendi. Qual? Levítico 5. Levítico 5. Volta um pouquinho, né? Nós estamos em Juízes. Volta 2 ou 3 livros aí para trás. A gente tá Levítico capítulo 5. Versículo 4. Levítico 5, versículo 4. Levítico 5, capítulo 5, versículo 4. Abriram? Podemos ler juntas? Podemos? Olha o que diz o texto. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto que possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, será culpado quando souber. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou. E pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho, como oferta de reparação, e em favor do culpado, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Versículo 7. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. O texto continua falando sobre isso, porque o texto vai desenvolver possibilidades para a pessoa mais pobre que tivesse nessa situação. Então, os textos de Levítico, nesses casos de pecado e de ofertas, ele sempre começa com alguém de grande posse
e que aí pudesse trazer uma oferta de um novilho, de um carneiro, de um cordeiro, de um gado, mas Deus sempre ia dando a possibilidade e ele ia descendo degraus de situações financeiras. Então, se a pessoa não tivesse condições de trazer o gado, ele podia trazer o carneiro. Se ele não pudesse trazer o carneiro, ele podia trazer as rolinhas. Se ele não pudesse trazer as rolinhas, ele podia trazer um jarro com farinha. E Deus ia dando possibilidades. Gente, olha o amor de Deus para com a humanidade, com o pecador. Não importa a situação financeira que eu tenha, eu sempre vou ter uma possibilidade de chegar diante do Senhor como oferta de reparação pelo meu pecado. Jesus, ele é esse sacrifício tão perfeito, porque ele é o supra sacrifício em todos os sentidos, porque era justamente a vida humana, né? O pecador pelo pecado realmente. Mas Deus, na sua lei, havia deixado a possibilidade para um tipo de voto desse que Jefté fez. E nós temos, então, realmente essa possibilidade de nos arrepender quando fazemos votos de tolo, a Bíblia vai dizer. Então é melhor que não faça, mas se você fizer e não puder cumprir e não puder fazer, que você realmente se arrependa. Tenha arrependimento no seu coração daquilo que você falou e que não vai cumprir. E então busque ao Senhor em arrependimento. E nesse caso, na velha aliança, havia então essa possibilidade dele levar esse animal, que seria o lugar da filha. Mas olha o não conhecer de Jefté. Jefté não conhecia o Senhor verdadeiramente. Ele só ouvia de Deus a respeito de coisas que o seu povo falava, mas talvez de forma muito subjetiva ou de forma muito rasa. E então Jefté não conhecia a lei. E ninguém naquele momento estava próximo a Jefté para dizer: não, Jefté, não faça isso. Não sacrifique a sua filha a Deus, com letra minúscula, porque ele não sacrificou essa menina ao Deus de Israel. Deus não tem prazer na morte de ninguém como sacrifício, né? A não ser o seu filho. Mas Deus se cala. A Bíblia, nessa narrativa de Jefté, em nenhum momento Deus levanta alguém ou levanta alguma situação para falar sim ou não para Jefté. A gente não vê nessa narrativa Deus se pronunciando, porque Deus realmente se calou. É tanta falta de conhecimento de Deus, que Deus, ele se cala. Gente, quando a gente deixa de ler a palavra e de então conhecer realmente os propósitos e os princípios de Deus, diante da nossa ignorância, era essa palavra que eu queria achar aqui agora, diante da nossa ignorância quanto à lei, quanto à palavra de Deus, Deus se cala. Deus não vai falar com gente tola. Não há propósito nisso. Ele vai deixar você sofrer as consequências pela sua tolice. Porque ele diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o não conhecer da palavra de Deus vai nos fazer entrar em erros que muitas vezes nós poderíamos evitar conhecendo a palavra de Deus. Só isso. Conhecendo Deus que nos deu as suas promessas. Então a gente pararia com essas meninices de voto. Se a gente conhecesse a Bíblia, conhecesse as promessas de Deus, a gente saberia a que Deus estamos servindo e como ele se conecta conosco, como ele se relaciona conosco, de maneira muito mais pessoal, né? A gente tem mania de buscar que o outro diga o que Deus falou, para que eu saiba o que Deus falou. Não, Deus deseja falar conosco, individualmente sempre. Deus está sempre pronto a falar conosco, amém? Então Jefté, ele cumpre esse voto, infelizmente, ao Senhor, matando a filha em holocausto, entregando ela justamente por causa desse contexto que é comum e natural, o sacrifício de seres humanos ao deus Moloque e a tantas outras divindades que eram adoradas no meio de Israel. Nós estamos falando de um povo que era para estar totalmente voltado ao único e suficiente Deus, mas eles estão agindo exatamente como o povo cananeu, como o povo pagão, como o povo os povos que eram contrários aos princípios do Senhor. Seguindo aí, gente, eu até anotei um texto de Deuteronômio aqui, 12:31. Vamos ler aqui só para vocês verem o que Jefté também fez, que está escrito no texto bíblico.
Deuteronômio, um pouquinho para frente só aí, 12:31. Deuteronômio 12:31. Deuteronômio 12:31. Acharam? Podemos? Deuteronômio 12:31. Diz assim: não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifícios aos seus deuses. Jefté estava cumprindo um rito pagão dos povos que habitavam aquela região de Canaã e os seus arredores, né? Então, o deus Camus, aqui que ele fala um pouquinho lá na mensagem para o rei Amonita, era um deus que requeria muitas vezes sacrifício humano diante dele, eram queimados pessoas vivas, né? Diante desses deuses. Vamos seguir, gente? Eu vou ficar falando de deuses pagão, não. Vamos falar do Senhor, né? Mas só para vocês entenderem o que aconteceu aqui nesse contexto de Jefté. Vai continuar a história. Juízes capítulo 12. Deixa eu ver que oração aqui para eu não perder a hora. Faltam mais 15 minutos. Vamos terminar esse texto aqui. Juízes 12, versículo 1. Juízes 12, versículo 1. Diz assim: os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. E Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. E embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. E os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse não, diziam: então diga, Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Lembra da espiral? Gente, um abismo chama outro abismo. Quando nós estamos mergulhados em pecado, a gente começa a ficar tão cego a respeito do nosso pecado que as atitudes elas só vão piorando. E o livro de Juízes é essa amostra, é esse pedacinho do contexto de Israel num período enorme, de quase 400 anos ali, aonde Deus foi vendo o seu povo sendo destruído pelo seu próprio povo. Então, Israel, estando totalmente fora dos padrões da vontade de Deus, dos princípios de Deus, eles cometiam atrocidades, uma pior do que a outra. Olha o que o povo de Efraim, da tribo de Efraim, faz aqui. Diante da batalha ganha contra os amonitas, eles têm então uma vitória gigantesca do Senhor sobre os amonitas. Eles estão livres da opressão dos amonitas e agora os efraimitas ficaram enciumados. Inveja mesmo, porque um líder dos gileaditas venceu uma batalha contra os amonitas. Então fica privilegiado ali, né? Ou tem uma grande vitória no seu nome. E eles vão e dizem assim: por que você não nos chamou para lutar junto? Nós queríamos ganhar essa batalha junto, para que o nosso nome também fosse bem falado, né? Que Israel reconhecesse também o valor dos efraimitas. E Jefté fala assim: bom, eu estava no meio de uma batalha,
eu e o meu povo, né, os gileaditas, nos unimos e Deus nos deu a vitória sobre os amonitas, nós ganhamos, e quando a gente viu que vocês também não estavam vindo, a gente foi para a batalha e venceu. Então a inveja tomou conta dessas duas tribos, os efraimitas e os gileaditas, e eles agora entram em batalha uns contra os outros, literalmente por pura inveja de quem venceu, quem não venceu, quem é líder, quem não é líder, quem é de Deus, quem não é de Deus. Então, as maiores guerras que Israel travou e tem travado, e o povo de Deus tem travado, não é contra principados e potestades, mas é contra o próprio ser humano. Então, quando irmãos se degladiam entre si por causa de posição, por causa de eu disse, o outro falou, eu queria, eu também era, mas fui eu que fiz, fui eu que falei, fui eu que venci, fui eu, né? O milagre é meu, o milagre é seu. É umas loucuras tão grandes no meio do povo de Deus, e isso não é só em Israel, é em todo mundo, que a gente perde a noção do perigo de que nós estamos lutando entre irmãos, ok? Nós esquecemos que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Ainda, eu sempre falo isso aqui, porque aí a pessoa poderia, né, me retrucar dizendo, Elisângela, mas a gente acabou de ver uma batalha entre homens aqui, entre os amonitas e os gileaditas. Ok, Deus está demonstrando guerras físicas, mas que estão acontecendo primeiramente no reino espiritual. Esses inimigos de Israel são os inimigos de Deus, a palavra vai dizer, ok? E por isso Deus permite essas guerras entre essas nações, porque eles estão querendo destruir o povo de Israel. Por isso que Deus vem e intervém e deixa que a batalha aconteça. O Velho Testamento, gente, é um grande quadro pintado por Deus, mostrando de como o inimigo das nossas almas, ele tenta de todas as formas destruir aqueles que possuem a promessa. Essa que é a verdade. Então, o povo de Deus, Israel, foi sempre perseguido desde o princípio por causa de uma promessa, por causa de uma garantia de vida em Deus, de parceria com Deus, de estarem do lado do vencedor, que é do lado de Deus. Então, Satanás sempre se levantou contra o povo de Deus em diversos momentos da história por causa disso. Mas a nossa luta, Deus nunca desejou batalha humana, porque não é essa luta que Deus deseja. A destruição é contra o nosso adversário espiritual. E é isso que toda a humanidade deveria ter percebido. Mas aqui a gente tem uma passagem triste, onde efraimitas vão contra gileaditas por pura inveja de poder, de ganhar uma batalha, de ter o seu nome bem visto pela sociedade de Israel ou pelos povos ao redor. Então, efraimitas e gileaditas se degladiam e no final a conta acontece de 42 mil efraimitas mortos pelos gileaditas. E esse episódio aqui do Shibolete ou Sibolete tem a ver com justamente eles identificarem quem realmente era efraimita e quem não era efraimita para morrer nesse momento, tá? Provavelmente tinha a ver com pronúncia mesmo, né? Com sotaque, né? Então, para que eles provassem se eles eram efraimitas ou não, os gileaditas faziam uma prova de sotaque com eles. Então, fala aí para mim uma palavra. Então, é como se eu dissesse para um mineiro falar porta, né? Aqui em São Paulo. E seria impossível para esse mineiro ele conseguir dizer porta do jeito que eu falo. Ele ia falar porta. E ele ia ser morto, porque eu ia descobrir automaticamente de onde ele é. Então, essa questão da palavra aqui está se falando justamente para que eles identificassem quem realmente era o efraimita, que naquele momento eram seus inimigos. Olha só, Israel lutando contra Israel. É muito triste. A gente vai ver isso muitas vezes no Antigo Testamento e Deus com certeza olhando e vendo o quanto o pecado, a falta de conhecimento dos seus princípios e da sua palavra leva o seu povo à destruição. A igreja de Cristo tem sido destruída dentro do seu próprio contexto, tá? A briga maior entre o povo de Deus é entre eles mesmos, né? As igrejas se dividem, o povo de Deus se divide, os crentes se dividem, uma igreja local, ela se divide dentro dela mesma em várias igrejas por causa de posição, por causa de critérios, por causa de
posição, por causa de status, por causa de inúmeras coisas. Quando, na verdade, nós estamos bem longe do propósito, do princípio da palavra de Deus. Amém? Capítulo 13, não sei se o de vocês aí já acabou o 12, mas na sequência aqui a gente vai ler só o versículo 1 do capítulo 13, diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Não terminou nenhum período praticamente aqui dos amonitas oprimindo Israel durante 18 anos. Jefité vence essa batalha, livra Israel, não passa muito tempo e nós temos esse relato. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Agora nós temos outro opressor sobre Israel. Agora não são mais os amonitas, agora são os filisteus. E eu tenho falado desde o início dos estudos lá em Êxodo, de que isso é uma progressão, tá, gente? Isso é um crescimento mesmo a nível espiritual. Os inimigos de Israel, eles vão crescendo em poder de principado e potestade mesmo ao longo dos anos. E o principal agora vai ser os filisteus. E esse povo, ele vai realmente oprimir Israel durante muito tempo. Aqui fala de 40 anos, mas nós vamos ver outros episódios onde os filisteus retomam e voltam a oprimir Israel. Esse povo chamado filisteus, os homens da Filístia, que hoje é aquele território que nós podemos chamar de a faixa de Gaza, era ali que esses homens ficavam, e por isso que eu acho que essa guerra continua naquele território. Nós vamos entender que esse principado e potestade, ele é muito forte diante de várias circunstâncias que Israel vai ter e acontecer daqui por diante. Então, Juízes capítulo 13 começa com o versículo 1 dizendo que agora o Senhor entregou o seu povo Israel nas mãos dos filisteus e eles estão sendo oprimidos já há 40 anos, ok? Nós vamos seguir isso aí. Mas eu queria que você abrisse comigo para a gente finalizar essa aula. Em 5 minutos a gente vai ler esse trechinho aqui e depois, próxima aula, nós vamos comentar. Salmo 106. Abram comigo. Salmos, capítulo 106. Para a gente finalizar a nossa aula. E a gente vai voltar depois com os filisteus. Salmos, capítulo 106. O texto que está me propondo aqui na Bíblia, em ordem cronológica, é Salmo 106, do versículo 34 até o final. Então, abram o 34, mas a aula que vem a gente vai pegar desde o versículo 1, tá? Que a gente vai fazer uma análise desse salmo, que esse salmo é desse período dos juízes, tá bom? O salmista que fez esses salmos estava vendo essa realidade que está acontecendo no tempo dos juízes. Salmo 106, versículo 34 em diante. Diz assim: eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal.
fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor nosso Deus, reúne-nos dentre as nações para darmos graças ao teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. E todos digam amém. Louvado seja o Senhor. Amém? Então, esse trecho do versículo 34 até o versículo 46, ele é uma narrativa, né? O salmista está declarando, através desse salmo, o que está acontecendo no meio de Israel durante o período de Juízes. Então, provavelmente, esse salmo foi construído ou foi escrito baseado nesses acontecimentos do livro de Juízes. Por isso que ele está aqui nessa descrição. E aí, semana que vem, a gente vai pegar esse salmo a partir do versículo 1 e a gente vai ver os textos bíblicos que nos mostram do que o salmista está falando a respeito do que ele está vendo em Israel naquele momento. Então, a gente vai pegar esse salmo e vai ver as comparações, né? Os contextos do que o salmista está falando baseado no Pentateuco, muitas vezes, ou baseado em outros textos aqui do Velho Testamento. Tá bom, queridos? Vamos orar para a gente terminar? Semana que vem a gente volta aí. E em seguida, acabando o Salmo 106, a gente já vai entrar na dedicação de Samuel. Esse é o próximo passo aqui. Samuel já está desmamado e mamãe Ana está levando ele para o templo para ser entregue ao Senhor, né? Ele também vai servir ao Senhor aí durante muito tempo, adorando ao Senhor e fazendo tudo aquilo que Deus decide. Alguém quer orar aí por nós para terminar a aula? Se alguém quiser, pode abrir o áudio aí e orar por nós, por favor. Se ninguém quiser, eu